Bom, vamos dar início aqui ao nosso Facoclube. Ainda muita gente entrando, nós vamos ter um quórum bastante alto aqui hoje, mas já passaram-se 7 minutos do nosso horário, vamos começando aqui. O Facoclube, né, é um evento, para quem não conhece, o Facoclube é um evento que a gente faz aqui mensal, que reúne as clínicas e os colegas cirurgiões de toda Brasília, e que a gente faz reuniões presenciais por mês, fazendo um revezamento entre as clínicas. E não é por conta da pandemia que a gente ia ficar sem a chance de fazer essa reunião. Então, nós temos convidado aqui colegas ilustres, agora do mundo inteiro, e hoje nós vamos ter convidados muito especiais, que é o Tiago Monteiro, colega de Portugal, né? Tem uma grande experiência nessa parte da lente de ICL e também de lentes intraoculares, que nós estamos sabendo, é de Porto, né? E vai nos compartilhar. Também falaremos também vai dividir conosco conhecimento o Dr. Paul, eu acredito que esteja aí o Paul. O Paul Harazivozik, se eu não me engano, o sobrenome dele não é tão fácil, depois ele vai corrigir aqui a nossa pronúncia errada, né? Vai falar sobre as novas tecnologias de lentes intraoculares, que é da Synergy e da Enhance, que realmente vem com novas propostas aí, e todo mundo está curioso também para saber. Então, a gente reuniu, esse aqui é o Facoclube, que o CBV, o Centro Brasileiro da Visão, está organizando. Então, eu quis trazer aqui, né, a nossa comissão de organização, Dr. João Caetano, Ávila Gereissati, Dr. Eduardo Morales também. Nós sempre damos a importância para poder convidar e trazer para os colegas as novidades que realmente vão mudar a nossa rotina. Então, venho aqui, tenho a honra de convidar o Dr. Tiago, de Portugal. Tiago, nós já estamos aqui batendo recorde aqui de ouvintes e é um prazer te conhecer e você transferir para nós aí toda a sua experiência aí da ICL. Nós temos aqui muitos cirurgiões de catarata também que estão aqui nos ouvindo, né? E para saber como é que é um pouco da ICL e as aplicações dela, que realmente a gente acredita muito nessa lente aí. Tiago, a palavra é sua, seja bem-vindo aí ao Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer enorme poder partilhar com todos os brasileiros a nossa experiência em lentes fáquicas e neste caso a lente ICL. Nós sabemos que no Brasil nos últimos anos vocês não têm tido acesso à lente por questões legais, burocráticas, de distribuição. Também fui informado que realmente essas questões estão resolvidas e que brevemente vocês poderão ter acesso a uma lente que realmente não é uma lente apenas para o cirurgião refrativo, é uma lente para o cirurgião do segmento anterior, é uma lente para o cirurgião de catarata, é uma lente para o cirurgião de córnea também. É uma utilidade muito grande, como vamos ver depois aqui ao longo da apresentação, e eu vou então partilhar aqui a minha tela. Eu preciso que o Durval me autorize aqui para eu compartilhar. Maravilha. Eu acho que eu vou ter que te tornar anfitrião, viu? Ok, eu depois devolvo. Você me devolve, por favor. Ok.
Ok. Ok. Conseguem ver a minha tela, certo? Sim, perfeito. Ok, muito bem. Então, o convite foi um bocadinho falar sobre a nossa experiência com a Vision ICL e como ela pode realmente ampliar as nossas indicações na cirurgia refrativa. Se nós pensarmos um pouco naquilo que é o panorama, como um nomograma em cirurgia refrativa, existem duas variáveis importantes para decidir um tipo de procedimento. Um deles, a idade do doente, e o outro, o equivalente esférico. Esta é digamos, uma pequena aproximação muito resumida do que poderia ser o nomograma atual à data de 2020 em termos de cirurgia refrativa, e vemos que realmente a lente fáquica ocupa uma grande parcela do que é o tratamento da moderada e alta miopia em indivíduos jovens, até aos 40, 45 anos. A lente fáquica ocupa depois também aqui uma posição mais pequena na alta hipermetropia, onde realmente o LASIK e o PRK podem ter uma certa limitação, se bem que muitas vezes também a própria lente fáquica, por critérios de profundidade de câmara anterior, acaba por também não ser uma grande utilidade. Agora, se nós pensarmos um pouco no que tem sido a aplicação da ICL nos últimos anos, nós percebemos que a lente fáquica muitas vezes vem ocupar o território também do LASIK, nas baixas miopias, por exemplo, quando há determinadas contraindicações na cirurgia de córnea, e, muito recentemente, com a aprovação da sua utilização na Europa até aos 60 anos, e pelo que me informaram também no Brasil, e acrescentando a isso o novo modelo de presbiopia que está, ou que obteve na semana passada, o marcado CE, nós vemos que a lente fáquica pode, em último caso, ocupar uma parcela muito significativa do que é a cirurgia refrativa do olho, incluindo a córnea e a cirurgia do costelo. E porquê é que durante muitos anos a lente fáquica, ou porquê é que demorou tanto tempo a lente fáquica a ocupar esta posição primordial? Porque realmente, durante décadas, os modelos iniciais das lentes fáquicas estavam realmente associados a complicações major, muito importantes do segmento anterior, como a perda de endotélio, com descompensações de córnea, o glaucoma secundário e as cataratas. Em grande parte, estas complicações que estiveram associadas às lentes fáquicas durante décadas tinham muito a ver com os modelos em si das lentes, nomeadamente as lentes de câmara anterior, e também, a meu ver, pela falta de, digamos, de diagnóstico de uma capacidade de obter imagens de alta resolução do segmento anterior para que pudéssemos fazer um estudo pré-operatório mais adequado. Assim, a partir de 2010, com o advento do OCT de câmara anterior, realmente estas complicações começaram a diminuir dramaticamente e com o próprio upgrade, a melhoria dos modelos das lentes, realmente as taxas de complicação atualmente reportadas são muito baixas. Por exemplo, a taxa de desplante de uma lente fáquica por catarata é inferior a 1% e a taxa de desplante por perda grave de endotélio é mais ou menos perto de 5%. Está tudo bem, eu ouço aqui um barulho de fundo, mas... Tiago, Diga. você está como anfitrião aí? Está Sim. aparecendo algumas coisinhas, algumas informações ali, para você admitir os convidados que estão querendo te assistir. Ah, perdão. Desculpa te Ok, atrapalhar. já entendi, já entendi. Ok, já estou a admitir. Vou pôr admitir todos, está bem? Exatamente, por favor. Ok. Muito bem.
Então, como vos estava aqui a comentar, tirar aqui esta tela. Como vos estava a comentar, à data de 2020 existem realmente dois modelos principais de lente Faki. A lente de fixação à íris, a família Artisan Artiflex, e as lentes de fixação ao sulco, que são a ICL, e também uma lente fabricada na Índia, que é a IPCL, da qual não tenho experiência e, portanto, não vou comentar. Quais são, então, à data de hoje, as principais indicações de uma lente fáquica em geral? Pois elas são indivíduos com mais de 20 anos, até 45, 60 anos, com refração estável, como é óbvio, como na cirurgia de córnea, e tradicionalmente os candidatos ideais são miúpes com mais do que 6 a 8 dioptrias de miopia, aqui o critério pode ser um bocadinho variável, e na hipermetropia aceita-se que acima de 4 dioptrias os procedimentos na córnea possam não ser realmente os mais adequados. Agora, a evolução das lentes e a segurança demonstrada vieram-nos abrir uma outra porta de indicações deste tipo de cirurgia que deixou há muito tempo de ser o típico miúpe de 20 ou 16 dioptrias, que deixou de ser realmente o candidato único da lente fáquica, como durante muitos anos nós estávamos habituados. Porquê? Porque agora nós rejeitamos muitos doentes para cirurgia de córnea, LASIK, PRK, por causa de muitas vezes de pequenas irregularidades, córneas suspeitas, porque muitas vezes as condições da córnea que o doente tem em relação à keratometria e à paquimetria não permitem que se faça uma cirurgia de ablação LASIK, porque existe uma doença cada vez mais frequente, pelo menos na Europa, que é o olho seco e doenças da superfície ocular, que levam muitas vezes o doente a intolerar a lente de contacto e a nos procurar buscando uma alternativa cirúrgica. E também porque muitas vezes é preciso fazer combinações de tratamentos para podermos tratar a parte refrativa de doentes, por exemplo, após uma keratoplastia penetrante, após uma cirurgia de anel de córnea, etc., como vamos ver mais à frente. E por último, porque temos a capacidade agora de também, eventualmente, indicar tratamento de presbiopia usando uma lente fáquica. Qual o pré-operatório de qualquer lente fáquica? Bom, o pré-operatório é basicamente igual ao pré-operatório de uma cirurgia refrativa do cristalino para uma lente multifocal ou, por exemplo, do LASIK. A grande diferença realmente tem a ver com os critérios de inclusão, onde temos que ter em atenção a anatomia do ângulo iridocorneano, que deve ser aberto e idealmente acima de 30 graus, a densidade de células endoteliais, e o critério da densidade de células deve ser tanto maior quanto mais jovem o doente for, e depois a questão da pupila, como vamos ver a seguir, também tem algum interesse, principalmente nas altas ametropias. A dimensão da pupila tem algum interesse, efetivamente, apesar de que nos últimos anos a ICL, o modelo Evo Plus, que é o modelo que estamos a utilizar agora, que é esta coluna que eu assinalo aqui, aumentou bastante a zona óptica efetiva da lente para todas as miopias, e vejam que, por exemplo, para uma miopia até 10 dioptrias de poder dióptrico na lente, a zona óptica efetiva no plano da córnea é praticamente 7,5 mm. Se pensarmos que normalmente num LASIK convencional trabalhamos com uma zona óptica de 6,5 mais uma pequena área de transição, vejam como até 10 dioptrias temos uma zona óptica larguíssima e mesmo até 14 dioptrias ainda temos uma zona óptica no plano da córnea quase até 6,5. Isto exemplificando para uma ICL 12,6 mm. A córnea, a pupila é importante e muitas vezes pode-nos decidir por fazer algum tipo de tratamento combinado, de bioptics, se quisermos realmente não utilizar as lentes de alta potência em ametropias muito elevadas. A microscopia endotelial é fundamental, como vos disse, no estudo pré-operatório para indicar a cirurgia, apesar de que com a ICL a perda celular que temos ao longo dos anos é praticamente ou é exatamente igual à perda fisiológica normal de um indivíduo fáquico.
Como vos comentei há bocadinho, realmente a grande diferença e a grande evolução na cirurgia das lentes fáquicas foi o aparecimento dos OCTs de alta resolução, que nos permitiram fazer uma série de medidas que no caso da ICL, nos permitem calcular o tamanho ideal da lente a implantar, primeiro. Segundo, fazer uma avaliação correta pós-operatória do seguimento dos doentes que operamos, nomeadamente os doentes que tenham um volt muito alto ou um volt muito baixo. Os OCTs atualmente permitem-nos tomar uma série de medidas que, juntamente com a medida clássica do branco-branco, vamos utilizar um pouquinho para decidir o tamanho da lente. Outra função, outra medida muito importante é isto que nós chamamos de altura do cristalino, Crystalline Lens Rise, e isso que é, para quem não sabe, é a linha a partir do qual o cristalino está acima ou abaixo da linha do ângulo da câmara anterior. Ou seja, a forma como o cristalino entra ou não, tanto na câmara anterior, isso é muito importante à hora de nós podermos prever que volt vamos ter após a cirurgia para um determinado tamanho de lente. A ICL, como sabem, é uma lente toda ela feita de um material que é o colâmero. O colâmero é realmente a joia principal da companhia, portanto é a joia mais importante, é um material que está patenteado, que é único no mundo e que realmente tem uma biocompatibilidade acima realmente da normalidade. E para quem já pôde ver apresentações de colegas na Europa, nós vemos às vezes retirarem-se lentes ao fim de 20, 30 anos, doentes que têm que ser operados a uma catarata, por exemplo, e realmente nesses vídeos nós vemos como a lente está perfeitamente intacta, sem qualquer pigmento. Portanto, o material é, a meu ver, uma das grandes vantagens desta lente. A outra vantagem é ter realmente uma cirurgia de pequena incisão, seja para miopia, para hipermetropia ou para astigmatismo. Eu não tenho que mudar a minha incisão, seja para pôr uma lente de uma dioptria ou uma lente de mais 6 dioptrias. Portanto, trabalhamos sempre com a mesma incisão e temos um range de correção, como veem, muito elevado e com astigmatismo possível de corrigir até 6 dioptrias, o que é bastante extenso. A cirurgia não tem grandes segredos. Para qualquer cirurgião de catarata, a cirurgia da ICL é uma cirurgia perfeitamente tranquila. Eu diria que metade da cirurgia começa antes de entrar no olho do doente. Realmente carregar a lente de forma muito correta no injetor próprio é muito importante, de modo que a lente abra dentro do olho na posição correta e não na posição invertida. Aqui vemos um carregamento da lente de forma muito lenta, com pinça. Eu normalmente carrego a lente apenas com a esponja. A lente é dobrada na abertura posterior do cartucho e depois temos uma pinça com uma pega, com uma boca, que vai agarrar a lente e depois normalmente vamos trazer a lente para a ponta do injetor. Não é preciso ser assim lento, mas realmente fazemos normalmente um movimento mais contínuo. Após termos feito uma ou duas paracenteses laterais, eu normalmente faço sempre 2 aberturas laterais, com cerca de 1 milímetro. Muitas pessoas tentaram entrar aqui e não conseguiram, nós vamos deixar gravado aqui para os colegas que não conseguiram. Bom, então, como estávamos há bocado a falar, a ICL tem realmente uma margem de correção muito, muito elevada na miopia, hipermetropia, astigmatismo, como eu estava a dizer, com uma incisão muito pequena. Quais são realmente as grandes vantagens da ICL como lente fáquica? Portanto, à cabeça, o material de colâmero, que é um material com uma biocompatibilidade extrema e realmente uma tolerância dentro do olho durante décadas, sem causar nenhum tipo de complicação. A capacidade de ter uma correção de dioptrias muito alargada, desde 20 dioptrias de miopia até às 12 dioptrias de hipermetropia, incluindo também 6 dioptrias de astigmatismo, e tudo isso sempre através de uma incisão temporal,
ou a incisão que quisermos, mas uma incisão que é praticamente anastigmática. Como desvantagens ao longo dos anos desta lente? Primeiro, o grande problema que foi no passado e que a meu ver já não é atualmente, que é o cálculo do tamanho da lente. A lente existe em 4 tamanhos e tem que ser escolhida em função das dimensões do olho, de modo a que possamos obter um volt perfeito. O volt, para quem não conhece, é a distância entre a face posterior da lente e a face anterior do cristalino, da lente natural. Como outras complicações, no passado, os modelos iniciais desta lente foram muito associados à indução de catarata. Neste momento, a catarata ICL é um mito que morreu completamente na Europa. A lente já não está associada à indução de catarata nas taxas que antigamente, e esta é uma área em que o nosso grupo vai agora desenvolver alguma investigação no futuro, que é realmente tentar relacionar uma hipotética instabilidade da lente tórica quando o volt é muito baixo, se isso realmente é verdade ou se também é outro mito que possa estar realmente por cair. Em termos de resultados refrativos, este estudo de 2018, uma meta-análise, uma revisão de toda a literatura publicada, demonstra realmente que em termos de acuidade visual, sem e com correção, a lente fáquica ICL é realmente extraordinária, e todos estes estudos de grupos muito diferentes, sejam orientais ou europeus, demonstram que realmente a taxa de sucesso em termos de visão é excelente. E a preditibilidade refrativa da lente, portanto, o equivalente esférico atingido em todos estes estudos é praticamente zero. Isto é basicamente aquilo que temos com qualquer lente fáquica. Portanto, aqui a ICL não é muito diferente das outras, a grande diferença realmente são outras que têm a ver mais com a segurança. E, como sabemos, quando operamos doentes grandes miúpes, obviamente, pela questão da magnificação da imagem, vamos obter ganhos de linhas substanciais. Ora, o grande problema da lente não é isto que eu vos trouxe até agora, mas para quem conhece a lente e para quem trabalha com lentes fáquicas, a grande questão desta lente é obter um volt adequado. Um volt que não seja excessivo ou baixo vai nos permitir realmente não ter complicações no futuro e ter uma lente estável ao longo dos anos, de décadas, dentro do olho. Portanto, um dos problemas que temos ainda por resolver e que tem vindo a ser resolvido nos últimos anos é realmente a questão do sizing. E aqui na imagem da esquerda nós vemos uma lente que está praticamente pousada sobre o cristalino, portanto é um volt praticamente zero. Claro, com estes OCTs de alta resolução, podem ver, isto é uma imagem do Anterion da Heidelberg, vemos que o volt não é completamente zero, há uma pequena margem do humor aquoso que aqui circula, mas pode ser considerado um volt zero. E aqui nesta imagem da direita, com o Casia da Tomei, vemos um volt muito grande, 1000 micras, que é um volt que também não queremos ter para não comprometer o funcionamento do ângulo da câmara anterior e o funcionamento da dinâmica da íris como diafragma pupilar. Portanto, estes são os problemas que não queremos ter com a ICL. Como é que nós calculamos a lente? A lente tradicionalmente durante décadas foi calculada, portanto o calculador da STAR está baseado na medição do branco-branco, e durante muitos anos essa medição era feita com o Orbscan, que era um topógrafo que durante muitas décadas havia. Ao longo dos anos, uma série de grupos de investigação tem calculado, tem medido o diâmetro da câmara anterior com base na medição do ângulo da câmara anterior, que parece ter uma melhor correlação com realmente o diâmetro do sulco. Verdadeiramente, a medição com a UBM do sulco, a medição direta e não uma estimativa, é realmente a melhor forma de nós estimarmos e medirmos diretamente o sulco, mas o UBM é um exame que é muito mais desconfortável para o doente e o técnico executa. E, portanto, não é um exame muito fácil de executar numa clínica de grande volume, como muitas vezes nós nos dedicamos. A verdade é que este estudo que vos falei, a meta-análise,
comparou a distribuição do volt pós-operatório para 2 tipos de medidas. A azul, no gráfico, nas barras azuis, vemos todos os trabalhos que mediram ou calcularam a lente baseado em medidas de branco-branco, e a verde, todos os trabalhos que calcularam a lente em função do sulco-sulco ou do ângulo-ângulo. E como nós vemos, não há nenhuma diferença significativa entre calcular a lente de uma forma ou de outra, porque realmente o volt médio obtido foi praticamente igual nos 2 grupos. Qual é a conclusão da que aqui tiramos? Não vale a pena discutirmos se é melhor o branco-branco ou o ângulo-ângulo. O que realmente importa é que cada um de nós estabeleça o seu método de eleição e que o realize de forma sistemática e de forma igual em todos os doentes. E que depois tenha a capacidade no pós-operatório de fazer uma análise retrospectiva dos seus dados e permitir fazer pequenas correções ao seu próprio método de medição. Tal como fazemos, por exemplo, quando queremos ajustar uma constante de lente após cirurgia de catarata. Portanto, o calculador da STAR, o óculos, tem em conta apenas estes 2 parâmetros que introduzimos para nos selecionar a lente. Uma medida de branco-branco, e pode ser colocado um valor de ângulo-ângulo ou de sulco, e a ACD. Estas são as 2 únicas variáveis que o calculador da STAR utiliza para nos dar o tamanho ideal de lente a implantar. O grande problema é que realmente os olhos não são todos iguais, os olhos na Europa provavelmente não são iguais aos do Brasil, e se nós usarmos um valor destes e somarmos, por exemplo, normalmente na nossa experiência nós tiramos um valor do OCT, do ângulo-ângulo, e vamos somar meio milímetro a essa medida, nós vemos que vai haver em algumas medidas ou em uma margem grande de olhos, vai haver uma certa sobreposição ou um conflito entre 2 tamanhos de lente que vamos ter que escolher. E por muitas medidas que possamos fazer, provavelmente nunca vamos ter a certeza, ou melhor, uma predição da lente ideal para nós. Isto é fácil de perceber porque nós só temos verdadeiramente, nós temos 4 tamanhos de lente, a 12.1, a 12.6, a 13.2 e a 13.7, que é uma lente muito grande que usamos muito raramente. Portanto, na nossa prática diária, a 12.1, a 12.6 e a 13.2 são realmente as mais utilizadas, mas se vocês repararem, o intervalo entre os vários tipos de lente é neste caso de 0.5, entre a 12.1 e a 12.6, e entre a 12.6 e a 13.2 é 0.6 milímetros, portanto, uma margem muito grande para a capacidade que temos de medir. E, portanto, à data de escolher o tamanho ideal da lente, não chega apenas a analisarmos o branco-branco, mas temos que entrar em consideração com muitos outros fatores do olho em si que vamos operar, que ao longo da experiência que adquirimos nos podem ajudar realmente a decidir o melhor tamanho de lente. Existem algumas características do olho e da lente que levam a haver uma tendência para um volt mais baixo ou um volt mais alto. Por exemplo, indivíduos muito jovens normalmente tendem a ter um volt mais alto do que indivíduos mais velhos. Indivíduos com pupilas mais largas, comprimentos axiais mais largos ou maiores, também tendem a ter realmente um volt maior. E depois a própria potência da lente. Lentes de grande potência têm um volt intrínseco já maior do que uma lente de baixa potência. Obviamente que nós não podemos colocar todos estes fatores na fórmula, e realmente as fórmulas que têm aparecido nos últimos anos, nomeadamente a fórmula de Nakamura e a fórmula do Dr. Einstein, têm tentado incluir uma série de variáveis para estimar melhor o volt, mas os trabalhos publicados demonstram que realmente não são completamente eficazes a melhorar os resultados de volt. E nos últimos 5 anos, aquilo que realmente apareceu como uma grande novidade nesta cirurgia foi a possibilidade de nós fazermos uma medição intraoperatória, imediatamente após a colocação da lente, através de um OCT incorporado no microscópio cirúrgico. Existem neste momento 3 na Europa disponíveis,
3 microscópios disponíveis, que nos fornecem um OCT intraoperatório, de modo a podermos fazer uma medição direta da lente dentro do olho e, essencialmente, permitir que nós não tenhamos volts exagerados no pós-operatório. A utilização atualmente do OCT é esta. O protocolo que utilizamos é o protocolo defendido pelo professor José Alfonso de Espanha, do Instituto Fernández Vega, que muitos de vós conhecerão, e que é talvez a pessoa na Europa, ou das pessoas na Europa, que mais experiência tem com esta lente. E então o protocolo que o Instituto Fernández Vega defende é realmente implantarmos a lente, vamos aspirar o viscoelástico, vamos induzir alguma midríase com acetilcolina e vamos tirar uma medida. Se no intraoperatório a lente tem um volt a exceder as 500 micras, então essa lente deve ser imediatamente trocada por outra lente, se nós tivermos uma lente de tamanho inferior, ou, no caso de uma lente esférica, não tórica, a lente deverá ou poderá ser rodada para uma posição vertical, porque realmente o diâmetro do sulco vertical é maior que o diâmetro do sulco horizontal, e isso permite-nos baixar um pouco o volt. O que é que vemos no pós-operatório utilizando o OCT? Vemos que sempre após a medida intraoperatória e a medida aos 3 meses, há um aumento médio de cerca de 150 micras, portanto, se nós medimos uma lente e ela tem dentro do olho 0 micras de volt, no intraoperatório, esse volt não vai ser 0, vai aumentar cerca de 150 a 200 micras. E o que se consegue com isto é realmente, como vem neste gráfico da direita, eliminar completamente o número de doentes que têm volts acima de 800 micras, que é realmente muito indesejado atualmente pelas complicações que podemos ter. Portanto, aquilo que realmente o OCT intraoperatório nos permite é evitar estes volts excessivos, inesperados, no pós-operatório imediato. Ainda não nos permite completamente antecipar ou prever os volts baixos. Esse é o próximo cavalo de batalha realmente nesta área. Esta é uma distribuição do nosso volt num estudo retrospectivo que fizemos há pouco tempo. Aqui estão incluídos 560 olhos. Vocês vejam que praticamente as lentes são divididas entre a 12.6 e a 13.2 e há uma tendência para um volt médio na casa das 300, 400 micras. Portanto, o nosso volt médio é 350 micras, isto medido aos 6 meses, e ainda assim, apesar de já de mais de uma década de experiência, temos aqui na amostra total uma percentagem de 4% de alguns volts exagerados. Se nós fazemos uma avaliação ao longo do tempo, e a azul nós vemos todas as lentes implantadas de 2014 a 2017 e a verde as lentes implantadas nos últimos 2 anos. E se vocês virem aqui no gráfico da esquerda, primeiro vão ver que nos últimos anos aumentou muitíssimo a lente 12.6 e baixou muito a lente 13.2. Praticamente deixamos de pôr a lente 13.7. E também é possível ver que ao longo dos anos o nosso alvo de volt pós-operatório ideal tem baixado muito em relação ao que foi no início. Isso tem a ver com a nossa grande experiência com a lente, com o orifício central, que realmente veio permitir que haja um fluxo do humor aquoso de nutrição ao cristalino que realmente evita a indução de catarata nos volts mais baixos. Portanto, evitamos ou reduzimos muito os volts excessivos que podem dar alterações graves do ângulo da câmara anterior e problemas de motilidade da pupila e queremos atualmente um volt mais baixo porque é um volt seguro. Portanto, a presença de catarata na lente fáquica ICL tem essencialmente a ver com a presença de um volt zero, e o volt zero muitas vezes pode ser na periferia da lente e não no centro da lente. Portanto, é importante dilatar sempre os doentes nas consultas de vigilância, não apenas para vermos esta medida central, que podemos ver sem dilatar a pupila,
mas na periferia, principalmente nas lentes de alta potência, indivíduos mais velhos, pode haver um toque periférico e é aqui que muitas vezes se inicia a indução de catarata. Por outro lado, e dada esta circulação do humor aquoso que vos comentei, ter um volt zero não é igual a ter catarata. E ao longo dos anos fomos aprendendo e temos dezenas de doentes com volts muito baixos, volts abaixo de 100 micras e abaixo de 50 micras, que têm a lente há muitos anos e que têm o cristalino completamente transparente. Portanto, esta maior segurança que o orifício central trouxe faz-nos aumentar também, e é um dos fatores que aumenta a indicação desta lente, porque se sente mais confortável e mais seguro utilizando a lente. E realmente a taxa de catarata é praticamente zero se avaliarmos esta tabela aqui, desta meta-análise que vos comentei no início da apresentação. A incidência de catarata cirúrgica é praticamente zero, incluindo esta dezena e meia de estudos publicados. Portanto, resumindo, a catarata deixou de ser um problema com o baixo volt como eram as lentes anteriores. Quem tem experiência com a V4A e a V3 sabe que realmente havia uma incidência muito alta de volt, e daí que cada vez mais tendemos a escolher lentes ligeiramente mais pequenas quando estamos na dúvida entre dois tamanhos de lente. Este é o nomograma que o professor José Alfonso utiliza, um pouco para vigiar o volt. Podemos discutir isto no fim da apresentação, quando devemos vigiar ou quando devemos trocar uma lente, seja por um volt alto ou por um volt baixo. Como vos falei no início da apresentação, o alargamento das indicações desta lente tem a ver também com a necessidade de operarmos alguns doentes que não têm indicação para cirurgia laser na córnea, mesmo tendo baixas ametropias. E relativamente a este problema, nós temos neste momento em submissão um trabalho que vos apresento aqui muito resumidamente, em que fomos estudar a eficácia e a segurança da ICL em baixas miopias quando comparado com altas miopias. Então temos aqui dois grupos de doentes. O grupo 1 é um grupo constituído por 167 olhos de doentes que têm equivalente esférico inferior a 6 dioptrias. Portanto, o equivalente esférico médio foi de 4,7. E o grupo 2, o grupo maior, 406 olhos, com equivalente esférico superior a 6. Muito interessante, em ambos os grupos, a percentagem de lentes tóricas implantadas é mais de metade da população. Reparem no grupo de baixa miopia, 50,9% das lentes eram tóricas e no grupo da miopia alta 55%. Portanto, isto demonstra realmente a grande eficácia, a grande confiança que temos na lente fáquica tórica, na ICL tórica, mesmo em baixas miopias. É realmente importante deixar estes doentes completamente zero na esfera e no cilindro. Os resultados são ótimos, eu não vou perder aqui muito tempo porque o tempo já não é muito, mas a taxa de doentes com cuidados visuais sem e com correção de 20/20 e 20/25 foi praticamente igual nos dois grupos, praticamente sem perda de linhas de visão nos dois grupos, inexistente. Em termos de preditibilidade refrativa, excelente nos dois grupos. Reparem como há uma distribuição muito homogénea dos dois grupos entre a meia dioptria mais ou menos negativo-positivo e uma estabilidade refrativa muito boa nos dois grupos, baixa miopia e alta miopia, e nenhuma diferença em relação à pressão intraocular média, à perda de células endoteliais ou ao volt central médio. Portanto, o que este trabalho demonstra é que a eficácia e a segurança de colocar uma ICL, por exemplo, de 3 dioptrias, é exatamente igual ou a mesma dificuldade de colocar uma ICL de 10, 12 ou 20. Não temos que ter medo de colocar uma ICL de baixa potência quando realmente a condição do olho do doente que vamos operar não permita uma cirurgia laser na córnea, que nestes casos obviamente seria ou será a nossa primeira opção. A ICL, como lente fáquica, é também uma arma terapêutica excelente fora
daquele doente refrativo puro. E aqui vou-vos mostrar a nossa experiência de combinando a lente ICL com anel de Ferrara em doentes com queratocone. E creio que aqui, para os cirurgiões de córnea, é realmente a lente ICL, a lente fáquica, é uma arma excelente para o tratamento de ametropias após cirurgias de córnea, seja um anel, seja crosslinking, seja transplantes de córnea. Portanto, no queratocone há múltiplas combinações de tratamento. Eu vou-vos mostrar aqui a combinação de colocar o anel primeiro para melhorar realmente o astigmatismo irregular e as abduções de alta ordem, e depois a ICL como procedimento refrativo para melhorar a acuidade visual, sem correção, e a ametropia residual. A nossa escolha entre uma lente fáquica isolada ou uma lente fáquica combinada com um procedimento na córnea, a ordem tem a ver, obviamente, com o estadio do queratocone, a sua progressão ou não, e a acuidade visual em óculos que o doente tenha. Isso é óbvio na escolha de qual o primeiro procedimento a realizar. E a amostra que vos vou apresentar reporta apenas a olhos que colocaram o anel de Ferrara primeiro, para corrigir a córnea, e depois, 6 meses depois, pelo menos, colocaram lentes fáquicas variadas, neste caso não só a ICL, mas também outras lentes como a Artiflex. Reparem como o facto destes doentes estarem tratados com anel de Ferrara previamente permitiu que apenas em 2 olhos de 26 fosse necessário uma lente tórica. E isso demonstra realmente a efetividade do anel de Ferrara para a correção do astigmatismo e depois da lente fáquica para a correção da miopia. Isto é um caso típico, 5 dioptrias e meia de esfera e 3,5 de cilindro, queratocone avançado, tratado com um anel de Ferrara, um anel de 150 graus, neste caso zona óptica de 6. A acuidade visual melhorou bastante para 0,8, mas ainda com um componente miópico residual, que depois foi posteriormente tratado com um implante de uma ICL. Vemos aqui uma parte da cirurgia. A presença do anel de córnea não impede em nada a execução da cirurgia, é uma cirurgia super simples, super tranquila, portanto, nenhuma diferença de uma cirurgia de ICL no olho primário. Estes são os resultados da amostra em geral, portanto, este é amarelo a visão antes do implante do anel. Depois do implante do anel, melhoramos muito pouco a acuidade visual sem correção, mas há uma grande melhoria da acuidade visual com correção. E após o implante da lente fáquica, obviamente, vamos corrigir a esfera dos doentes e com isto vamos melhorar a acuidade visual sem correção. Portanto, este estudo demonstra que a ICL é uma arma terapêutica muito importante, por exemplo, quando combinada com outros procedimentos. E aqui, num gráfico de barras, vemos a evolução da visão sem e com correção ao longo do tempo. Eu vou passar os vídeos porque tenho medo aqui do computador e dos vídeos. Por último, e este é o último slide, o tratamento da presbiopia. A ICL obteve o marcado CE aqui na Europa em julho ainda este mês para a lente viva, chama-se Evo Viva ICL. Não temos ainda muitos detalhes porque está um estudo a decorrer e portanto nós não temos ainda acesso aos dados do estudo. Aquilo que sabemos é que a lente tem uma zona óptica head-off esférica, portanto profundidade de foco, e que terá uma previsível adição de perto entre 1,5 a 2 dioptrias. Obviamente, podemos achar que é uma adição pequena, mas é para colocar em olhos fáquicos. Portanto, um olho fáquico com 52 anos de um miúdo não tem a acomodação de um olho de 30 anos, mas tem ainda alguma acomodação. Portanto, a combinação da acomodação residual que o doente tenha, adicionada à acomodação que a lente tem, pode permitir realmente uma ótima visão de perto. Isto é uma teoria, veremos na prática. E a lente está aprovada, o DFU da lente está aprovada para utilizar até aos 60 anos de idade e na embalagem da lente aqui na Europa, a lente também vai ter autorização para ser utilizada como piggyback em lentes monofocais, portanto como uma melhoria da visão de perto em doentes que estejam já operados de catarata com uma lente monofocal. Portanto, por último,
acabaria a apresentação por onde comecei. Realmente o nomograma de cirurgia refrativa é muito elevado e é muito vasto nesta altura. Acabamos de ver agora uma apresentação excelente sobre as novas lentes multifocais e as novas lentes monofocais avançadas, das quais também gostamos muito de utilizar, e realmente na parte dos indivíduos mais jovens, realmente a lente fáquica pode e é seguramente uma arma muito importante na nossa prática clínica, e espero que vos tenha ajudado um bocadinho a desmistificar alguns problemas da lente e realmente para realmente os colegas brasileiros terem novamente esta lente. Acho que realmente é fundamental para qualquer centro de cirurgia refrativa, centro de cirurgia de catarata ou de cirurgia de córnea. E mais uma vez agradeço o vosso convite e peço desculpa pela interrupção, espero que tenham gostado. Eu vou passar agora ao Durval. Maravilha. Não preciso de compartilhar. Ok. Isso, me torne anfitrião novamente. Excelente aula, Thiago. Excelente, muito interessante. E assim, nós estamos muito ansiosos para a gente realmente, dessa perspectiva da lente para presbiopia, né? A ICL para presbiopia, ela pode mudar o cenário nosso de indicação hoje. Até então, realmente nós tivemos uma dificuldade transitória aqui no Brasil, porque não estava aprovado a ICL por algum tempo, né? Foi interrompido, na verdade, mas agora voltou, né? Voltou e com essas novidades. E eu queria que você enfatizasse mais essa questão da... A gente teve uma experiência um pouco com a complicação de catarata nos modelos antigos. Nesse modelo novo, eu participei também do evento da Evo Vision ICL, né? E parece que essas complicações não mais ocorrem, ou se ocorrem muito, muito raro. Essa é a sua impressão, Thiago? Sim, realmente eu creio que o Central Hole, o Aquapor, que o Dr. Shimizu desenvolveu, é possivelmente nas lentes fáquicas talvez o maior desenvolvimento que as lentes fáquicas tiveram. E realmente a presença do Aquapor e a forma como o buraco central altera toda a dinâmica do humor aquoso dentro da câmara anterior. E existem trabalhos publicados que mostram isso muito bem, são trabalhos muito interessantes, que demonstram como a circulação do humor aquoso dentro da câmara anterior se torna completamente fisiológico com a presença do buraco central. Porque num olho que não tem uma lente fáquica, o humor aquoso é produzido no corpo ciliar, então migra para a câmara anterior através da pupila e depois vai para o ângulo da câmara anterior. E a presença de uma lente fáquica na ICL antiga sobre o cristalino, sem a presença desse orifício central, obrigando o humor aquoso a circular através de uma iridectomia periférica, o cristalino deixava de ter a nutrição do humor aquoso. E no início nós éramos um pouco céticos realmente em relação a isso, e nos primeiros anos de implantação da ICL, mesmo com o buraco central, o meu target de volta era sempre à volta de 500 micras, mas realmente ao longo dos anos fomos tendo muitos doentes em que, por motivos de cálculo de lente, acabavam por ficar com um volto muito baixo. E realmente nós não temos na nossa casuística um único doente que tenha uma catarata para operar. E nós temos cerca de 700 a 800 lentes implantadas na nossa base de dados, não é provavelmente a maior. Eu tenho acesso à informação de médicos na Europa que têm milhares de lentes implantadas e posso-vos garantir que realmente a catarata deixou de ser o problema da lente ICL. Eu tenho uma doente, uma apenas, que tem uma catarata cortical periférica,
e que surgiu relativamente precoce, creio até que é uma catarata que eu tenha induzido, digamos, cirurgicamente. Essa doente tem uma visão aceitável, tem 6 a 7 décimos, eu continuo a segui-la há muitos anos e não troquei a lente sequer, nem lhe operei a catarata. Não tenho nenhuma catarata operada causada pela lente. E isso é experiência de Espanha, da Alemanha, da Itália. Portanto, todos os colegas que implantaram lentes de modelos antigos sabem a taxa de catarata da lente era altíssima, era mais de 15 ou 20%, e realmente isso aqui na Europa levou a que muitos cirurgiões, por exemplo, implantassem lentes de câmara anterior, como a Cachet, que durante muitos anos funcionou bem, e a própria Artiflex, mas realmente a catarata deixou de ser o problema desta lente, e isso é uma segurança que eu vos posso transmitir com a maior honestidade possível. Não quer dizer que não haja, vai haver, certamente, no futuro, não é? Ao fim de 20 ou 30 anos, mas não a catarata produzida pela lente ao fim de 1 ano ou 2 ou 3, como muitos de vocês assistiram provavelmente com a lente antiga. Claramente isso. Durval, eu poderia fazer 2 perguntas para o Dr. Tiago? Pode ser, mas antes, Tiago, enquanto isso, Tiago, poderia me devolver o direito de ser anfitrião? Para mim poder administrar aqui, convidar Como é que eu faço isso? Renomear aqui? Clica na minha foto você... tornar anfitrião, ok. Isso, ótimo. Nós temos vários discutidores aqui, então nós vamos poder discutir bastante sobre isso aí. Celso, por favor, pode ir. Tiago, muito obrigado. É sempre um prazer imenso assistir suas aulas. Para quem não teve a chance de participar dos congressos na Europa, nos Estados Unidos, o Dr. Tiago publica muito e sempre está nos ensinando muito. Jovem, mas um médico absolutamente brilhante. E a gente consegue falar português com ele também, tem essa coisa boa, né, Tiago? Bom, são 2 perguntas. A primeira, aqui para nós, para o nosso paciente, é muito caro colocar esse tipo de lente. Em Portugal, o Estado ajuda o paciente nesse tipo de cirurgia ou não? A segunda pergunta eu sei que aí vocês têm também acesso a Extra Focus, aquela lente pinhole que o Cláudio Trindade criou aqui no Brasil, e ele tem resultados muito interessantes para pacientes que não melhoram tanto assim com o anel de Ferrara, por exemplo, que a qualidade óptica da córnea não é tão boa assim, e ele faz a Phaco, coloca uma lente dentro do saco e coloca a Extra Focus dentro do saco também, por cima. Queria saber sobre essas 2 perguntinhas, por favor, e muito obrigado pela aula, foi maravilhosa a aula. Bom, eu começo já aqui pela última pergunta, pela última observação. Eu não tenho experiência com a lente do Dr. Trindade, pessoalmente, mas no nosso departamento já implantamos algumas, não sei dizer, não muitas. Tenho um colega que já implantou várias, que é o Fernando Faria Correia, provavelmente conhecem porque trabalha muito com o professor Renato Ambrosio e faz muito trabalho também no Pentacam com isso. E ele já tem realmente alguns doentes operados com essa lente, doentes com córneas extremamente aberradas, pós-queratoplastia, creio algumas, e alguma por cicatriz de herpes, creio eu. E realmente os resultados que têm são ótimos. Os doentes melhoram muito a visão e melhoram muito das queixas subjetivas de falta de qualidade de visão, o que é ótimo. Eu pessoalmente não tenho experiência com a lente, mas a lente já está disponível em Portugal, sim, e há colegas que implantam. Relativamente à primeira questão, a cirurgia da lente fáquica em Portugal é essencialmente uma cirurgia de hospital privado, hospital particular, mas existem 300 ou 400 universitários em Portugal que implantam a lente. E eu trabalho num hospital universitário no norte de Portugal, onde por imensas questões, quer de investigação, quer de treino de residentes de oftalmologia, nós temos possibilidade de implantar um determinado número limitado de lentes e outro tipo de tratamentos, e portanto a ICL, não sendo participada pelo Estado normal, os doentes podem ter acesso em 3 ou 4 hospitais a este tipo de cirurgia. Claro que é um acesso limitado e
não há realmente vagas para operar todos os doentes, mas pelo menos tentamos ajudar alguns deles. Obrigado. Muito obrigado. Eu deixo aberto aqui para os colegas discutidores, para quem quiser fazer alguma pergunta. Tá? Eu vejo aqui que há uma questão sobre a fórmula de Nakamura. Eu tinha na minha apresentação inicial essa fórmula incluída. A fórmula de Nakamura é uma fórmula que tenta, através da utilização de muitas variáveis pré-operatórias, fazer uma estimativa de qual será o volt que vamos obter no pós-operatório e, portanto, tentar dar ao médico a informação de qual será o melhor tamanho de lente para escolher. A verdade é que, se vocês consultarem as 2 edições anteriores da Revista Europeia de Cirurgia Refrativa, vêm 2 ou 3 trabalhos muito interessantes, um deles com a fórmula de Nakamura, do próprio Nakamura, a versão 2, e realmente a fórmula, apesar de ter muitos detalhes, a fórmula não consegue baixar ou prever os volts muito excessivos, e o autor publica mesmo um volt médio de 850 micras, que atualmente é muito longe daquilo que nós queremos para uma lente ICL ao ano 2020. Portanto, eu acho que realmente o OCT intraoperatório é extremamente caro, obviamente, nem toda a gente vai poder ter, mas será uma forma muito segura de nós evitarmos aqueles volts de 900, de 1000, 1100, algumas surpresas que podemos ter. Tiago, e isso é mais ou menos aquilo. Da rotação da lente, Sim. Você tem uma porcentagem? A nossa taxa de rotação de lente tórica é abaixo de 2%. É baixa? De 2%. É muito baixa. Sim, vocês viram ali que nós temos muitas lentes tóricas implantadas e a taxa é muito baixa. Mesmo tendo em conta, repito, que nós estamos a apontar para um volt um pouco mais baixo do que se fazia há 5 anos atrás ou há 10. Portanto, é fácil de entender que se eu tiver um doente com um volt de 700 ou 800, um volt grande, a lente vai estar praticamente presa, não é? Não tem por onde se mover. Então, obviamente que para uma lente tórica isso é ótimo, mas para a dinâmica da pupila e para a circulação do humor aquoso, se calhar não é o ideal. E, portanto, não temos que ter medo da rotação da lente, obviamente que ela pode acontecer e nós temos que estar preparados para fazer a cirurgia da rotação da lente, que é uma cirurgia super simples, que se faz praticamente, digamos, com mínima invasão dentro do olho. Mas a taxa de rotação nas nossas mãos é muito baixa e nos estudos publicados a taxa é mais ou menos semelhante, 2, 3%. Olhos normais. A Caixinha, você já teve experiência com ICL? Quer fazer alguma pergunta? Bom, parabéns aos organizadores, ao palestrante, Tiago, né? Ano passado, em setembro, eu fui para a China e eu conheci os maiores implantadores de ICL do mundo, né? Acho que é Dr. Fang, que é o chefe, né, que lidera lá. Tinha médicos que tinham implantado mais de 10 mil ICLs, né? Sim. Eu tive nesse hospital. Eu já estive nesse hospital. Então, é a maior rede de hospitais de olhos do mundo. Eles têm 400 unidades e não é só isso. A prevalência do míope no chinês é muito alta, né? Acho que entre 12 e 14 anos é mais de 70%, né? Então, você tem uma ideia, Estados Unidos é 25% na população adulta. Então, a porcentagem é muito grande, né? E parece que lá a presbiopia vem mais tarde, né? Então, a presbiopia vem com 50, 55, diferente do Brasil, né? Eu não sei como é em Portugal. Mas uma das coisas que eu faço diferente, né? É o Golden Rule, né? Do White, né? Eu uso um compasso eletrônico que é usado para engenharia, né? Que você compra em qualquer lugar, é R$20. Você vai lá... Uhum. É uma das coisas que eu tenho usado, assim, pro White, né? Porque IOMaster, você vai ver, tem várias versões de IOMaster, 5.4, 7.5, 500, 700. Até queria fazer essa pergunta, né? Sobre qual é o range recomendado, né? De volt, né? Fora
e o compasso, né? A técnica que você faz, né? Qual que é o cuidado, né, do cálculo e o acompanhamento pós-operatório que você faz? Claro, aqui duas observações muito importantes. Se vocês viram aquele slide em que eu mostro a variação dos tamanhos dentro do olho, nós podemos tomar 20 medidas com 20 aparelhos diferentes. Vamos imaginar uma situação hipotética em que tu medes um branco e te dá 12.1, medes o sulco com o OBM e dá 12.3. Bom, ok, são 0,2 milímetros de diferença. Qual é que eu escolho? Um ou outro? Bom, o problema é que nós só temos 3 lentes e essas 3 lentes têm um espaço entre elas muito, muito grande. E às vezes diferentes medidas com diferentes aparelhos acabam por ir todas parar ao mesmo tamanho de lente. E é por isso que não importa muito a forma como medimos, importa é que façamos a medida sempre da mesma forma, para todos os doentes. Não importa se é o IOL Master, o Orscan, o Pentacam, a medida com compasso, não interessa, desde que o médico possa autoavaliar o seu resultado e poder ter um fator de correção, exatamente igual como numa biometria, ou uma constante de uma lente. Nós, ao longo de 10 doentes, 20 doentes, 50, 100, 1000 doentes, sabes exatamente onde é que vai cair a tua amostra em função do tipo de população que estamos a operar. A população chinesa é diferente da portuguesa e, se calhar, a brasileira em determinadas zonas do Brasil há de ser diferente de São Paulo para o Rio, ou etc. Não é? Bom, então, a ideia aqui importante não é ver qual é o melhor aparelho, mas sim medir sempre com o mesmo aparelho, tomar sempre as mesmas medidas e depois fazer uma coisa muito importante, que às vezes nós não fazemos, que é uma análise retrospectiva dos nossos resultados. Portanto, é importante, em qualquer cirurgia refrativa, nós percebermos se estamos a fazer bem ou se estamos a cometer um viés de erro. Relativamente a isso, como segunda parte da resposta, eu sou um defensor do OCT, porquê? Porque o OCT, o mesmo aparelho, é capaz de me fazer a medição no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Eu no pós-operatório não vou andar a fazer o BMs aos doentes, é super desconfortável. Então, o mesmo aparelho de OCT, não invasivo, não mexe no olho, mede-me no pré-operatório. Se eu for milionário, posso ter um OCT para medir no intraoperatório, mas não é preciso, porque com a experiência nós conseguimos perceber dentro do olho como é que a lente vai estar, ao fim de muitas cirurgias, e o mesmo aparelho permite medir no pós-operatório. Portanto, eu tenho o mesmo aparelho a fazer tudo e consigo fazer, digamos, um raciocínio mais integrado na medição da lente, que é realmente, digamos, a última fronteira que falta para termos ainda maior segurança nesta lente, porque os cirurgiões têm vindo a pedir que haja mais tamanhos de lente. Nós queríamos ter, por exemplo, uma 12.9 ou uma 13, uma lente 13, que seria ótimo, mas isso nesta fase é impossível, porque ter um tamanho diferente obrigaria a companhia americana a fazer todo um ensaio clínico, um estudo clínico super dispendioso para aprovar a lente e mudar o calculador. Esse é o grande problema da STAR, é que para fazer isso tem que submeter novamente ao FDA e etc. E, portanto, torna o sistema muito complicado. Mas se vocês virem nas publicações mais recentes as taxas de volt alto, muito alto, que exigem explantar a lente por uma mais pequena, num cirurgião com alguma experiência, eu diria que vai andar, não chega se calhar a 1%, 2%. E as lentes de baixo volt, que são mais frequentes, porque nós estamos a apontar para um volt mais baixo, essas lentes deixaram de dar catarata. E, portanto, nós temos muito mais segurança, dormimos mais sossegados, porque temos segmentos anteriores, dinâmicas de íris e de pupila muito mais saudável e temos doentes satisfeitos e o cirurgião fica mais descansado. Portanto, esta, digamos, mudança de paradigma da ICL, de um target muito alto para evitar a catarata, o medo da catarata, com um volt, digamos, de 300, 400 micras, traz segurança e aumenta as indicações da lente, seguramente. E esse era o tema da palestra.
Não, Ô, excelente, parabéns. Muito bom. Tiago, eu tenho mais uma pergunta. Nós já estamos avançando bem. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Qual a diferença básica que você vê entre... Muitas pessoas me perguntam isso. A diferença básica entre vantagens e desvantagens da artesã e da ICL. Assim, quando o paciente vem para você, o que você vê de vantagens comparando as duas? Olha, eu tenho uma experiência muito grande também com a Artiflex e é uma lente que continuo a implantar muito. O que é que me leva nestes últimos anos a colocar mais a ICL do que a Artiflex? Essencialmente, o receio que temos e que tínhamos de perder algum follow-up ou seguimento da lente Artiflex e a possibilidade do doente, ao fim de 5, 10, 15 anos, ter uma perda de endotélio significativa. E todos nós que fazemos cirurgia refrativa sabemos que o doente, estando muito contente, ao fim de 1 ano ou 2 nunca mais volta ao médico. Por muito que a gente diga que a lente fáquica é um casamento com o médico, tem que vir todos os anos fazer avaliação. Há muitos doentes que, estando satisfeitos, pura e simplesmente desistem de vir à consulta e às vezes aparecem-nos com alterações complicadas. Se tivesse que escolher à data de hoje que doente eu colocaria uma lente Artiflex, são 2 tipos de doente. O doente que tem uma câmara anterior superior a 3,5 milímetros e um branco acima de 12,5 ou de 12,5 milímetros, ou seja, é um olho muito grande e em que eu vou ter dificuldade em calcular a lente, porque tenho dificuldade mesmo assim em colocar uma 13.7 e ter uma lente, digamos, estável. Portanto, esse é um bom candidato para eventualmente pôr uma Artiflex. Ou o outro tipo de doente é o doente em que eu tenho sérias dúvidas entre 2 tamanhos de lente, em que estou realmente no meio, digamos, de 2 tamanhos e tenho que ter uma câmara anterior ao endotélio acima de 3.2. Aí, eventualmente, se eu tiver dúvida, sou capaz de pôr uma Artiflex em vez de uma ICL. Portanto, normalmente são casos extremos onde eu tenho muita dificuldade em escolher uma lente ou outra de ICL e se a câmara anterior for profunda, nós temos um trabalho que está submetido à JCRS e que está em vias de ser aprovado, um follow-up grande, e demonstra que em câmaras fundas, acima de 3.2 ao endotélio, a perda da Artiflex de endotélio é muito pouca. É muito menor do que, por exemplo, aquilo que apresentou o grupo holandês do professor Newitz, que são taxas de explante muito altas. Nós não temos essa experiência com a Artiflex, mas de entrada eu nunca implanto uma Artiflex numa câmara abaixo de 3. E isso também é um viés, digamos, de seleção. Mas geralmente prefiro a ICL essencialmente por causa do material muito mais biocompatível, não tenho pigmento na lente, não tenho inflamação, não tenho a possibilidade de, após uns anos com traumatismo, Artiflex, temos alguns doentes em que um dos áticos se solta e temos que voltar a recolocar a lente, não é assim tão infrequente. E depois temos a questão da perda de endotélio, que eu acho que alguns doentes abandonando o follow-up podemos ter às vezes algumas decepções. Com a ICL, o pior que podemos ter, a meu ver, é uma catarata, e uma catarata eu consigo resolver bem e melhor do que ter que fazer um DMEC ou um DSAEC para uma descompensação de endotélio. Portanto, às vezes quando temos que escolher entre 2 coisas, temos também que escolher pelaquela que tem o, digamos, o efeito negativo não tão mau, digamos assim. Mas é uma escolha às vezes difícil. Muito bom. Turma, nós estamos chegando ao final. Eu queria abrir para os discutidores. Alguém tem alguma pergunta para o Tiago? O Tiago é muito solícito, ele explica muito bem para a gente, muita informação aqui. Vamos lá, Morales, Bruno, João Caetano. A pergunta que eu queria fazer, você já fez. Esclareceu muito bem aí. Parabéns aí, foi ótimo.
Apresentação dele magnífica. Obrigado. Maravilha. Bom, Tiago, eu queria agradecer aqui a sua presença. Foi ótimo, matou a nossa curiosidade em várias dúvidas aí, tá certo? Ótimo. Esperamos você aqui, depois de passar o Covid, esperamos você aqui presencialmente aqui no Brasil, tá? Muito bem, com todo o gosto. Isso. Eu vou aproveitar aqui e encerrar a sessão. Suas palavras finais, Tiago. Ora, eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Durval Carvalho. Não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa super estimada aqui em Portugal. Agradecer o convite. E realmente, a única vez que estive no Brasil foi há 2 anos, numa Brasques, em 2018 em São Paulo. E realmente adorei o congresso, nível científico brutal, aprendi imenso e realmente espero que da próxima vez não seja através de uma câmara, mas seja em presença. Terei todo o gosto em partilhar com vocês. Sei que também tenho super experiência em refrativa e, portanto, falando a mesma língua, acho que só temos é que aproveitar aquilo que temos. Muito obrigado a todos e desejar as melhores sorte aí para o Brasil na luta com o Covid, que acho que agora é a nossa grande guerra. Um grande abraço a todos. Obrigado, Tiago. Obrigado, boa noite. Boa noite. Turma, estamos aqui encerrando aqui. Boa noite. Algo mais? O Durval, que foto bonita é essa que você tirou aí da Synergy, meu? Eu gostei pra caramba, cara. Soft Blue lá. Eu queria... eu achei interessante... Só um minutinho. Aí. Paul, can you hear me? Yeah. Okay. Paul, good evening. We had a problem with Dr. Tiago that was with your internet. So we can start with your lecture if you could. For sure. Let me share my screen. After Dr. Tiago come back, we reverse to the after your lecture, okay? And we will have good. Sounds good. Would you let me share my screen? Yes. Let me introduce you. We have many Brazilians over here, many cataract surgeons. We are at a FECO club, yeah, and we are glad to receive you here to join us. Please, you have a great experience with new technology of Johnson with Synergy and Enhancing. Please tell us what your lecture, please. Great, thank you. So let's see, just to share my screen with you guys. Okay. Host has disabled attendee screen sharing. So, that's the problem. Okay. I will let you be a host for your lecture, okay? After you come back to me, okay? Sounds good. Okay. Okay. You are a host now. Okay, great. Okay. Let me see. Can you see my screen? Yes. You see the lecture here, the slide? Yes, it's all right. Okay. All right, sounds great. So thank you so much for this invitation. I hope all you guys are staying safe. We keep on hearing very bad things from our colleagues in the US and in Brazil and Canada. Touch wood, so far so good. We went through a rough period.
but now we're back, and that's the reason I'm joining late is because we're trying to catch up to all the disaster ophthalmology cases. Our cataracts are coming in with count fingers, so we're getting true Brazilian cataracts. Before we get into the lenses, I always just like to mention that no matter what lens, new technologies we use, I think it's important to know why patients are unhappy. Usually they're unhappy because of dryness of the eyes, and also because we take bad measurements. So I would say if there's one thing that you remember after today is to be very rigorous in your measurements and the way that we assess our patients. We, for instance, do a dry eye questionnaire for all of our patients. And if they score high on the dry eye questionnaire, there's no reason to be, getting biometry measurements when you have very extremely dry eye. And sometimes some of their vision loss is caused by the dryness itself. I'm also paying much more attention than I used to at meibomian glands because obviously 90% of dry eye disease is evaporative. Not everyone needs to, get these fancy tests, but we actually do have LipiScan. So we do this for free for all of our cataract patients. And I think it's easy for them to understand why they have dry eye disease. So everyone coming to our clinic gets a meibomian gland scan. We also, obviously, as clinicians, should be looking for, Fuchs dystrophy. If you have Fuchs, you may not want to be putting in trifocal lenses. I think certain types of EDOF lenses, I think here the Eyhance would be a great choice, but I've also put in many Symphony lenses, when the Fuchs dystrophy is not too far advanced. The other thing which causes us some conundrum is when our biometric and topographic measurements don't line up and we're thinking of putting in astigmatic correcting lenses. And very often patients have map dot fingerprint dystrophy or ABMD. So whenever you have central ABMD in your cornea, this is a red flag when you see, why aren't my keratometric measurements lining up with my biometric measurements? So be very, very careful to make sure that you pay close attention to the cornea for this. The other thing that often people miss, be the IOL master. So when you look on the IOL master, you know that you have standard deviations. So in the red box here, you'll see that we actually have standard deviation measurements. The hardest problem actually is not measuring axial length in our patients, but it's actually getting very good topographic K readings. And when you have standard deviations, such as we have here, 6 micron, 3 micron, that is amazing. The LensStar also has these measurements. Here, for instance, in this left eye of this patient, the standard deviation is 22. This is an awful standard deviation. I would not want an IOL in my eye based on the biometry or on the K readings that I've had put in on this day. So when you're looking at your biometry results, make sure you look at standard deviation. I also think it's important to get good topographic measurements. The main thing I use it for, honestly, is having the Placido disc image. So this patient obviously has clearly really bad dry eye disease, and we know that on this day, we cannot rely on his biometric measurements. But I also use certain cutoffs for RMS, for angle kappa, when everything is 0.5, 0.6, I won't necessarily tell the patient he can't, for instance, have a synergy lens, but I'll say they're maybe more likely to have glare and halos. I just wanted to show you a quick example. So this patient came in to see us. Look at the standard deviation, 28, okay, on your K readings. Look at the Placido disc on the right eye, left eye, clearly showing signs of dryness. Okay, and this is what I was thinking of putting in at the time. This is before Synergy. I said, let's put in a Symphony lens, and you would probably go with 23.5 in the left eye, a ZXT 100, maybe the left eye 23, ZXT 150, and this is the axis. But obviously, with that standard deviation and that Placido disc showing us that the measurements aren't good, we decided to treat the patient because the patient, this is, by the way, the meibomian glands of this patient. We see that there's major dropout, atrophy of many of the meibomian glands. We told the patient to apply hot compresses. We treated with artificial tears. And now the patient comes back. Look at the standard deviation, much, much better. Okay, so just after a month of doing dry eye disease measurements,
Placido disc looks better. And look at the IOL. So just to summarize it for you, whereas the first biometry you would have put in, patient is ready to pay you 3,000 US dollars or whatever it is for their surgery. You would have put in a 23.5 diopter lens at 28 degrees, but in fact, you only needed a 22 diopter lens, but he actually had more astigmatism, which was unmasked by treating the dry eye, and the axis was completely off. So I think this is just a typical example. So we're regularly now getting maybe 2 to 3 biometries and topographies. And I think you just have to be careful. When you say, I'm putting in this new generation IOL, my patient has halos, they're not happy, it's not necessarily the fault of the company. I think we have not been paying attention to those measurements for a long time. And I think if you're putting in if a patient is paying for their lens and you're not getting an OCT, I think you're below the standard of care. I think that anyone who's not, getting the free government lens, monofocal lens, but even a monofocal lens, and you're in, Campinas and you're putting in, 23 lens, and you say, oh, sorry, you had, macular hole or epiretinal membrane, that patient won't be happy. So I think even through dense cataracts, usually OCTs will give us a good idea of what's happening in the macula. As was introduced, I do have experience with J&J lenses. I am a consultant for them, but I also consult for other companies. The main reason I like their lens is that it doesn't glisten as much and has good quality. So I hate lenses which degrade over time. And that's why I put it in my Uncle. So now let's talk more specifically, because in Canada, like in Brazil, we now have the Eyhance, which was approved. The Eyhance I put in the category, so it is an EDOF lens, but there are no rings in the lens, okay? So no rings in the lens means this patient should not be having any photopic phenomena, probably not more than a monofocal lens, so there's no rings. It's actually a refractive technology. And it's a continuous high order aspheric lens, so there's no zones. So it doesn't depend really on the pupil size. And when you look at it clinically, you can't really distinguish it too much versus the Tecnis 1 lens, for those of you used to using the PCBU lens. It has the same lens design, same haptic design, and it also reduces your spherical aberration to near zero. So you're still correcting for your spherical aberration. Just to give you a little schematic, if you have on the left side your Tecnis Eyhance lens and on the right side your Tecnis 1 lens, again, it's not a zonal design. So it's not like you have a central button like some IOLs do. And then when you go beyond that button, you kind of get that little shift when you're going from one part of the lens to the other. So it's really smoothly integrated, and the power is continuously increasing from the periphery to the center, but there's no steps or zones. So that's important to note. Again, here we're looking at the spherical aberration. So very much similar if you look on the right-hand graph, the Tecnis monofocal IOL and the Tecnis Eyhance IOL, you're correcting for spherical aberration just like you would in the monofocal lens. What you're gaining in exchange, however, with the Eyhance lens, and we'll talk about, how to consider this lens. I don't consider it as a monofocal lens, and in fact, many of us are happy that the lens costs more. We do market it as a refractive lens. So patients who want to have a refractive correction, yes, you can still do your corneal markings, your astigmatic corrections. But in fact, any monofocal patient would be a good candidate for this type of newer lens. We're talking tonight about Eyhance, but I guess, your Phaco Club, you've probably have meetings about Vivity as well, which has been recently introduced to Canada. But again, this is on the J&J Tecnis platform, so we're not expecting to get glistenings. And we do expect to, what do we get in exchange? We get intermediate vision. So when I compare my patients now that I've been using it for a while, Symphony versus Eyhance, they gain really good intermediate vision, but the focal point, if you could talk about the focal point, is slightly further away than you would expect
in the Symphony lens, and you're definitely not gaining as much near vision. So for sure, for near, you would expect your eye-hands patients to require reading glasses. But a lot of patients, do a lot of intermediate work. And I think in patients who are very averse to having halos, so if you have a truck driver or if you have someone with extremely dry eyes and you know that they're going to be having bad halos with a diffractive lens that has little rings in it, then definitely you can offer them the eye-hands. So this could be good for your monofocal patients, with patients who have dry eye, with patients who have large pupils and you're afraid for them to be getting dysphotopsias. So a wide variety of your patients can now benefit from this type of technology. Also, if we look at 2 versus 3 versus 4 millimeters, when you compare this to a monofocal lens, you're definitely keeping that. So, in essence, it's almost a pupil independent type technology. And this, here we're looking at the visual acuity distance for distance vision. Even if your lens decenters, so also let's say you have a patient with exfoliation or a history of trauma, and you're saying, well, my patient would like something a little extra than just the monofocal lens, you should feel comfortable putting in, this lens, because even if it decenters slightly, you'll still keep very good visual acuity. What about contrast sensitivity? The contrast sensitivity is really excellent in this lens. And so even in my patients with mild to moderate glaucoma, patients with epiretinal membranes, patients with early diabetic retinopathy, personally, I feel comfortable using this type of lens, actually probably even more comfortable than, and I put in, over 4,000 Symphony lenses, and the majority of my practice is glaucoma. I would feel more comfortable now in more advanced phases of glaucoma and in other, because we're not decreasing the contrast of these patients. Again, because that contrast sensitivity is so good, it also, obviously, it does depend on your pupil size, but if you look at the left-hand column, the eye-hands, the 3 millimeter pupil versus the 5 millimeter pupil, there's less of a drop-off even compared to some other type of materials that you're used to using, let's say the IQ, the Clarion, or the Invista type of lens. So just really, really good contrast vision. And as a glaucoma guy that does a lot of refractive cataract surgery, I think it's all about the contrast. The quality of our distance vision has to do with contrast. As one would expect, so far my patients have not complained of any more glare, halos, spider web vision like you would in the Symphony. Not more than a monofocal lens. So I'm extremely happy, and our patients are very happy with the side effect profile of the lens as well. Again, they're not getting necessarily good vision. Obviously, as an aside, because I'm the glaucoma guy, you know that in patients that have narrow angles or closed angles, you should be removing their lens. And that's, even before doing iridotomy, you should consider in patients with primary angle closure glaucoma, I think it's almost an indication to remove that patient's lens. One day we can have discussions about that. But I wanted to present to you a patient that had primary angle closure. So he had lots of synechiae. He had high pressure in the eye. He didn't have glaucoma yet. And in one eye, we put in the Symphony lens. He was very happy. In the second eye, he had 80s pupil. So his pupil was large. And I was concerned that if his pupil would not contract, that he potentially would, get more glare and halos. So in the second eye, he presented and we put in the eye-hands lens. And very, very happy patient. So on the right eye, you see the results of his Symphony. So at near, he's J3, so reading very well. Intermediate vision 20/20, distance vision 20/20. And then if you look at the results on the right-hand column, OS, so his left eye, you see his eye-hands results. So the second eye, we put in the eye-hands. That's the eye with the 80s pupil. Again,
excellent distance vision, and maybe slightly less, at the same distance that we usually measure. Intermediate vision, maybe one line less for intermediate vision, and slightly less vision, but still not too bad, 20/50 near vision in the Eyhance eye. And this in exchange for a lens, that is a refractive lens with no rings. So we're not expecting any halos. So that patient is super happy. And I would say that, pretty much regularly now in my typical OR day, I'm scheduling patients for Eyhance. In interest of time, I'll continue with the Synergy lens, and then maybe we can have discussion. Derval, if you think that's okay, I can move on to Synergy, or should we stop? Whatever you. Well, okay, you can continue, please. Okay. So I don't like getting too much into defocus curves all the time. What's great with the Synergy lens is that, our trifocal lenses usually give us three focal points. That's what a trifocal lens does. It gives you a near point, an intermediate point, and a distance point. In between those 3 points of contrast, you have a drop-off. The visual acuity between those points is not as good. The other thing that a trifocal lens usually does is decrease, obviously, our contrast sensitivity. What is great about the newer generations of lenses, some similar to Europe, they have the some lenses, they're putting EDOF technology on top of our trifocal lenses. So this is kind of like a combination EDOF plus trifocal lens. So first of all, between the near, intermediate, and distance vision, we don't have as much drop-off. And the second thing is that we're getting less loss of contrast sensitivity. Okay, so basically that's what Synergy is. Synergy, again, is on your Tecnis platform, a non-glistening lens, and basically you're getting EDOF plus trifocal lens in your patient's eye. So let's talk about, so number one, very good contrast sensitivity throughout the ranges, but for sure it's decreased contrast sensitivity compared to a monofocal lens and compared to a pure EDOF lens. But it has better contrast sensitivity than a regular trifocal lens. So here, if we look at this, this graph here, what about their near vision? Their near vision is really excellent. So I've completely stopped using Tecnis multifocal lenses. I haven't been using Restore at all. And since this came out, pretty much my PanOptix is at 0. So we really encourage you to try this. And when Alcon is also a fantastic company, and when they come out with their newer lens on their Clarion platform, I'll be more than happy to use that lens as well. The other thing that we have to remember, what the Tecnis family does very well, is the correction of chromatic aberration. And I think that's one of the additional reasons that we're getting contrast sensitivity. Looking at this chart, look at your Symphony lens, you're actually getting really good chromatic aberration correction. And also it filters violet light. So it's not a blue blocker, but it's a violet blocker. And by blocking the violet light, we're also expecting to get less glare and halos in our patients as well. Again, because of the lens design, it is pretty much pupil independent. And so even at night, with the dilation of our pupil, we're getting excellent contrast sensitivity. Again, this was just to remind you that, yep, Derval? Just a second. You are host now, and we have many people trying to join? That you should accept for me, please. Okay, let's see. That would be in participants or? Yes, participants. Oh yeah, okay, there we go, yeah. Please, admit at all, and Madalena, it's the name, the Dr. Tiago too. All right. They're all joined. Thank you. Okay, thank you. Go ahead, please. Okay, and as we said, let me just hide that.
So the last benefit, so aside from being pupil independent, from having EDOF on top of trifocal, what's great about the Synergy lens is this UV blocking, but we still keep our blue light, which as we know is important for circadian rhythms. Okay, so this patient comes in to see you, the right eye 20/70, the left eye 20/30, is complaining of cataracts, and these are the unhappy patients very often, the slightly low myope, -2, -250 myope. You take a look at them, so they have some astigmatism, more so the right eye, the left eye than the right eye. And the cataract is so advanced that on the left eye, on our LensStar, we don't even get, we get a composite algorithm, axial length measurement, but I'm more confident in my readings in the right eye. So what we plan to do in this patient, and this is what we did, the left eye, we decided to put a Symphony toric lens, and in the right eye, we did LRIs with the Synergy lens. And these are the biometric results. Again, we were happy with our standard deviation. Patient gets their Synergy lens. There's no huge difference between the lenses, except that you'll see the rings are closer one to the other. So it does have a slightly different pattern compared to the other lens. So for those of you, comfortable putting in any IOL, there's nothing special about this lens. You put it in. And currently we do not have the toric version available in Canada. So this patient actually, so again, look at the left eye, the distance vision, Symphony Eye 2015, Synergy 2025, near vision 2020 with the Synergy lens, intermediate vision with the Synergy lens. So OD is the Synergy lens 2010. So it's an amazing lens. Again, we're probably getting some contrast sensitivity loss from distance. So if someone wants great distance vision, my personal preference is to do some mixing and matching. And here's another example of a patient I just saw back today. The left eye, again, has the Symphony lens. The right eye has the Synergy lens. We're getting J1s with amazing intermediate vision, with amazing distance vision. I would encourage everyone, number one, to be very careful about your measurements. I know we're starting a little late. Tiago, nice to see that you joined. And then Durrell, I can hang out a little bit with you guys online, and we can answer any questions you have a little later. So I'll stop the sharing. Okay. And can you now, are you okay to host? Yes, could you give him back the hosts? That would be under participants or? Your right button on my picture. You can. Yeah. Okay. 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 We have some questions for you by chat. What do you see what do you think about the enhanced IOL comparing with the Symphony? What the indications, which is, you choose one or another? Yeah, so I find myself, I think that, J&J or whatever in your own practice, even today, seeing so many patients, I find that I'm probably leaning more towards, in certain types of patients, I'll be leaning more towards the eye hands. And again, that would be the patients where, I really think that there are much more risk of having glare and halos and starbursts. If that patient says, that'll be the end of my life, or you see that's the type of patient that'll be, coming to your office unhappy, there's no reason for someone to be unhappy with the eye hands unless they have unreasonable expectations. If you tell them this lens will give you some independence for your intermediate vision, but in exchange you won't have halos and you'll need reading glasses, then that patient should be extremely happy. But as you saw in some of the cases I showed you, the Symphony still does give you slightly nearer vision. And by the way, my patients that I had one in each eye,
he didn't even notice any difference in the halo. So he never ended up getting halos in the Symphony Eye, but I think that's because we're just obsessed with the near vision. So I would say you'll get better near vision with the Symphony, and slightly the focal point of the intermediate vision with the Symphony will be closer than with the Eyehance. But in exchange, you know, you don't have to be hearing about glare and halos. Celso Bojanovski. Yes, my friend. Yes, Paul. for Dr. Paul, you have some great experienced surgeon with trifocal, and what do you see about the synergy? And ask your question for Paul, please. Congratulations for the lecture, Paul. Thank you very much for joining us here tonight. I see that you, I'm sorry to ask you this pretty much personal question, but is French your mother tongue, or is it English? Because your English is so perfect. Actually, well, it's, I can pronounce Bojanovski, so my mother tongue was actually from Eastern Europe. I also have a Y in my last name. So actually, English would be my second, and French and English are, but Ukrainian / Polish / Russian was my first language. So. Oh boy. Okay. Thank you. No, we need to talk about that later on. Thanks. Now, you said I've been having extremely good experience with the Synergy IOL. I'm really in love with the Synergy IOL. With this, I do not call it trifocal. I think maybe I think the company is still looking for a good name for the technology, but nowadays maybe we should call it mixed technology, because it's EDOF plus bifocal, right? It's not trifocal, but bifocal plus EDOF. And you said that when you offer the Eyehance to your patients, you do not regard it as being monofocal, but rather a refractive IOL. So in words that the patient can understand, what exactly do you say to them? And the last question is, do you feel more comfortable in regards to for instance, plus half a diopter post-operative refraction because of the way the Eyehance is built? Do you think you can hit the targets, biometrically speaking, easier? Yeah, so I agree with, so for your first point, I agree it's not a trifocal lens, it's EDOF plus tri, so we need like a catchy new way, but I think technology is headed that way. For the second, for the Eyehance, you know, I just say this is a lens which will offer you a little more independence from your glasses in many situations. So that's kind of like how, without, you know, giving you more glare and halos. So today we booked another 2 easily. Both of them happen to have glaucoma though. So we're not doing this at the expense of contrast sensitivity. So I tell them you'll get excellent distance vision, you'll get some intermediate vision. Yes, you will have to wear some glasses. And sorry, Celso, what was the, remind me the third? The biometry, oh, the because biometry, if you hit a plus half diopter, maybe it can lose a bit of the effect of depth of focus, but it's going to be 20/20 all the way, right? An Eyehance. Yeah, exactly. So I agree with you. And actually, one thing we didn't talk about, and which the Brazilians, you guys are great at, is doing mixing and matching, or doing one eye maybe. I'm still trying to figure out if I should do, let's say, an Eyehance bilateral patient, if I should do Eyehance and then the second eye do like a mini monovision or not. I'm not sure if anyone in your esteemed group has tried that yet, but it's something that I'm wondering. Excellent, thank you. I have much more experience with the Synergy IOL, but with the Eyehance, my first patient was plano. My calculations were for plano in the dominant eye and minus half a diopter in the other eye.
And I think it's a good way to do that. Maybe, but well, some sort of an enhanced mini mono vision. What you've just said, that I think it's a good idea. Maybe. Thank you. Dr. Paul, Dr. Takashi Ida also has implanted the Synergy IOL. Takashinho? Hi, Paul. Congratulations, Durval, everybody. Thank you very much for the invitation. So what excites me most about Synergy is that people say that delivers continuous high contrast vision, even in low light condition. And so it's a new category for Tecnis as a presbyopia correcting IOL. So the thing is, for Synergy, what's your opinion about tolerance of refractive errors? Yeah, so that's exactly, actually, I could ask you the same question back. I'm still trying to be very much plano. You know, our experience with trifocal and bifocal lenses in the past is the more you're off, the less good the results and the more potential glare and halo they have. So because there's some EDOF, I'm expecting, as compared to traditional trifocal, if you look at the defocus curve, so I'm a little less wearisome. I think I would feel comfortable if we have good measurements. For instance, I'm not sure if you would do the same, Takashi. I would often choose the Symphony post, let's say, myopic LASIK, but I think I'm going to start switching all of these more to the Synergy now because of better contrast and because of potentially it being slightly more forgiving. Oh, excellent, excellent. Thank you very much. Okay, Paul. So, which IOL you choose for your cataract? That's a great question. All the sessions in Brazil, they ask this. Okay, well, it's a valid question. For my uncle and my aunt, who I operated, my uncle was post monofocal or multifocal? Definitely another type of lens, but depending on the eye condition, hopefully I don't have anything. My uncle was post LASIK, he got a Symphony. My aunt had narrow angles, she got a Symphony. My dad is coming up very soon, and he's a dentist. He's -4 myope, so he's definitely getting Synergy toric in one eye, so I'm just waiting a little for the toric version to come out. But still in the other eye, I think that I'm going to put maybe something with even better contrast sensitivity, but I'm not sure yet. But he's being lined up for sure, one eye for Synergy and the other eye. So far I've been really happy with mixing and matching a Symphony Synergy. Yeah. Okay. My questions were just for monofocal and multifocal. That's what my questions. So because many surgeons, ophthalmology surgeons, choose for intend to a monofocal IOL. So maybe this enhances is probably the need of monofocal and multifocal. That's the question that I was intended here. Okay, Paul, I'm glad you be here to join us, and thank you very much for your attention, to spend your time to share with us your great experience about this. Okay. Thank you. Thanks, everyone. If you like to join in the rest of this session, it's a glad for us. Thank you very much.